Boa noite, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Pois é. Esse então vai ser o nosso último vídeo, né, que é o formulário 4 do PET 2 de matemática. Então, reforçando, né, os 3 vídeos anteriores vocês assistam, tá? Está lá no Conexão Escola, vai estar também acessível lá no grupo de vocês da sala, tá? Não deixe de fazer os formulários, tá? São muito importantes, né, para carga horária e também para verificação de aprendizagem, ok? Então, vamos lá para a semana 4. Formulário de semana 4, né? Primeira pergunta. Para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima pré-programada pelo usuário, de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro, após o final de uma viagem, fornece a velocidade em km por hora do carro em função do tempo. Então é o seguinte, né? Então, alguns motoristas colocam um dispositivo que alerta quando a velocidade máxima, que é pré-programada, né, ela é atingida, tá? Então, de acordo com esse dispositivo, de acordo com o gráfico, melhor dizendo, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem. Então, preste atenção, gente. Então, aqui, ó, ele começa a viagem, a velocidade está subindo, aqui, ó, nesse tracejado é a velocidade máxima, correto? Então, aqui ele atingiu a velocidade máxima. Aqui, o dispositivo vai informar que ele atingiu a velocidade, ok? Muito bem. Aí ele vai subindo aqui, ó. Está vendo que a velocidade está caindo? Se a velocidade está caindo, professor, então aqui, ó, ele vai marcar aqui também. Não vai. Ele só marca a velocidade quando ela está numa crescente, ó. Vai subindo, atinge a velocidade máxima, o dispositivo apitou, está na velocidade máxima. Agora aqui ele está decrescendo a velocidade, ok? Então ele vai apitar aqui, ó, nesse ponto uma vez só. Aí a velocidade está caindo, subiu. Aqui você concorda que ele não atinge a velocidade máxima, né? Porque para atingir tem que passar esse tracejado e não passou, correto? Então aqui, ó, vai indo, aqui, ó, vai subindo, subiu, a velocidade cresceu, tá vendo? Aqui, ó, nesse ponto ele também vai apitar, ok? A velocidade vai subindo, aí ó, vai decrescer. Na hora que decresce, assim que atinge a velocidade máxima, não vai apitar porque decresceu, ok? Então, só em 2 situações é que esse dispositivo vai alertar o motorista quando a velocidade máxima for atingida, quando estiver numa crescente. Então, aqui nesse começo, uma vez, e aqui. Então, a resposta vai ser 2 vezes. Pergunta 2. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Bom, qual a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então, o que você vai ter que fazer? Nós vamos, então, calcular a porcentagem total. Não adianta vir aqui e somar essa porcentagem, porque você não vai achar a resposta, tá, gente? Então, é a porcentagem total do grupo de risco. Então, eu vou somar a população de crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas e idosos. Vou somar, então, 4,5 mais 2, mais 2,5, mais meio, mais 20,5 milhões de pessoas. Ao fazermos, então, essa soma, né, somando, então, esse pessoal, nós vamos achar o número, então, esse aqui é o número 2. Vamos achar o total de 30.
Esse é o total, correto? E aí, eu vou somar lá do outro lado a quantidade de pessoas já vacinadas em milhão. Então, aqui, ó, crianças, 0,9 milhão, profissional de saúde, 1 milhão, gestante, 1,5 milhão, indígenas, 0,4, idosos, 8,2. Então, vou somar esses números. 0,9 mais 1, mais 1,5, mais 0,4, mais 8,2. Isso vai dar um total de 12. Então, aqui, deixa eu ver aqui, isso, total de 12. Ao dividir, então, a parte pelo todo, então 12 dividido por 30, eu vou achar 0,4. Como eu quero porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100%. 0,4 vezes 100, 40%. E essa é a resposta. Então, o total da população vacinada naquele momento vai ser de 40%. Letra D. Aí vocês me desculpem, tá? Porque a questão 2 repetiu mais uma vez, né? Deixa eu ver aqui. Ela acabou repetindo e aqui vocês estão vendo que as alternativas estão erradas, tá? Então eu peço desculpas. Desconsidere essa questão aqui, tá bom? Essa questão aqui, então, ela vai ser desconsiderada porque não teve, né, como a gente fazê-la. Peço desculpas. Questão 4. O colesterol ruim total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa de seu colesterol bom com a taxa de seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém a taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos, colesterol ruim. Então, se tem menos de 100 mg por decilitro, essa taxa é considerada ótima. De 100 a 129, próxima de ótima. De 130 a 159 mg por decilitro é o limite. De 160 a 189, alta. E muito alta, de 190 para cima. Então, o nosso amigo aqui, né, esse paciente adulto, apresentou uma taxa de 280. Então, está muito alta. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação de LDL do paciente é. Então, o colesterol ruim dele vai estar em qual faixa, né? Então, primeiro, não dá para somar 25 com 20, porque esse 20% vai incidir sobre a taxa de colesterol ruim do mês anterior, tá? Então, vou ter que fazer duas contas aqui. Então, vamos lá. Lá na primeira, então, essa é a número 4, nós vamos fazer o seguinte. Está aqui, então, número 4. Vamos no primeiro mês. No primeiro mês, então, a taxa dele, que era 280, sofreu uma redução de 25%. Então, 25% de 280 mg por decilitro. Nós falamos lá no começo da apostila, né, que 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu posso pegar esse 280 e dividir por 4, o que vai me dar 70 mg por decilitro. Então, houve essa redução, tá? Então, quanto que o colesterol dele vai estar marcando, então? 280 menos 70. Então, no primeiro mês, 210 mg por decilitro, certo? Bom, aí ele repetiu o exame no segundo mês. E no segundo mês, houve uma redução de 20%. Em cima de quê? Dessa taxa aqui de LDL, de 210. Então, eu vou fazer 20, multiplicar por 210, e o resultado eu vou dividir por 100, né? Já que é porcentagem, eu vou dividir. Posso cortar um zero de cima, posso cortar esse zero aqui, estou multiplicando e dividindo. 2 vezes 21,
42. Então, já no segundo mês, houve uma redução de 42 miligramas por decilitro. Em cima de quem? De 210. Então, 210 menos 42 vai dar para a gente 168 miligramas por decilitro de colesterol ruim. Então, isso aqui foi a taxa que ele conseguiu no final de 2 meses. Se voltarmos, então, lá no nosso enunciado, voltando lá no nosso enunciado, 168 está aqui, ó, de 160 a 189, então essa taxa é considerada alta, ok? 5. Uma empresa analisou mensalmente as vendas de um de seus produtos ao longo de 12 meses após seu lançamento. Concluiu que, a partir do lançamento, a venda mensal do produto teve um crescimento linear até o 5º mês, um crescimento em linha reta. Então, cresceu em linha reta até o 5º mês. A partir daí, houve uma redução nas vendas, também de forma linear, até que as vendas se estabilizaram nos 2 últimos meses de análise. Qual desses gráficos melhor se encaixa com a descrição desse problema? Então, vamos fazer aqui um esboço. Olha só, gente. Então, falou que houve um crescimento. Então, é a número 5. Aqui. Então, há um crescimento em linha reta. Então, seria, né, dessa forma aqui, ó. Cresceu, cresceu. Depois disso que houve um decréscimo, houve uma queda também em linha reta. E depois houve uma estabilidade. Aqui, tá vendo? A estabilidade é essa constante. Não cresceu, nem subiu, manteve-se em linha reta. Você vai concordar comigo, então, que o melhor gráfico que expressa esse problema é justamente o último, né? Aqui, ó. Cresceu, caiu, estabilizou. Então, é a opção de número 5. Sexta pergunta. 5 máquinas de costura são utilizadas em uma confecção de calças. O proprietário deseja comprar mais uma dessas máquinas, idêntica a uma das já existentes, devendo escolher a que tiver maior média de produção por hora. Na tabela estão indicadas as quantidades de horas trabalhadas e de calças confeccionadas por cada uma das máquinas em determinados períodos observados. Então, por exemplo, a máquina 1, em 240 horas, ela confecciona 960 calças. Um exemplo, né? A máquina a ser comprada deverá ser idêntica a. Então, ele quer comprar uma máquina que a produção de calças por hora seja a maior. Isso que nós chamamos de média. Então, como obter essa média aqui? Eu vou dividir o número de calças pela quantidade de horas. E aí eu vou ter, então, quantas calças são produzidas por hora. Tudo bem? Então, vamos fazer esses cálculos, então. Já aqui, passar aqui, isso. Passar aqui para número 6. Então, vamos lá. Isso. Aqui, pronto, 6. Então, vamos para a máquina 1. A máquina 1, ela produz 960 calças em 240 horas. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos encontrar o quê? 4 calças por hora. Então, essa máquina produz 4 calças por hora. Vamos para a máquina 2. A máquina 2 produz 1.050 calças em 210 horas. Fazendo essa divisão, vou ter 5 calças por hora. A máquina 3 produz 1.020 calças, aqui 3, tá? 1.020 calças em 170 horas. Fazendo a divisão, são 6 calças por hora. A máquina de número 4, a quarta máquina, ela produz 480 calças em 160 horas.
o que vai dar para a gente uma média de produção de 3 calças por hora. E por fim, a máquina 5, que produz 800 calças em 160 horas. Fazendo a divisão, 5 calças por hora. Ele quer comprar a máquina que produza mais calças por hora, correto? Qual delas, então, que ele vai comprar? A máquina de número 3, porque ela produz 6 calças por hora, ok? Então, lá na nossa nossa questão, nós vamos marcar então que a resposta é a letra C, número 3. 7. Possivelmente você já tenha escutado a pergunta: o que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? É óbvio que ambos têm a mesma massa, portanto o mesmo peso. O truque dessa pergunta é que a grande diferença de volumes que faz, enganosamente, algumas pessoas pensarem que pesa mais quem tem maior volume, levando-as a responderem que é o algodão. A grande diferença de volumes decorre da diferença de densidade de materiais, ou seja, a razão entre suas massas e seus respectivos volumes, que pode ser representada pela expressão, né, P, P ou φ, né? Aqui eu já me embolei nessa letra grega, tá? Mas a densidade igual a massa dividido pelo volume. Considere as substâncias A, B, C, D, E, representadas no sistema cartesiano, volume versus massa a seguir. Qual a substância com maior densidade? Então, eu vou fazer os cálculos, tá? Seguindo essa fórmula, massa dividido por volume. Então, a massa está na vertical, o volume está na horizontal. Vamos lá, então. Então, aqui na letra A, por exemplo, tá? Massa de 600, volume de 50. Então, eu vou fazer 600 dividido por 50. Então, vamos lá fazer os nossos cálculos. Vamos lá, então. Aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, na número 7, nós temos, então, vamos para a primeira, né, lá no primeiro gráfico. Ótimo, entrou. Muito bem. Então, A. Massa de 600 dividido pelo volume de 50, 600 dividido por 50, 12 gramas por centímetro cúbico. B. Massa de 600, volume de 40, 600 dividido por 40, 15 gramas por centímetro cúbico. C. 200 gramas por 10 centímetros cúbicos, dividindo aqui, vou ter 20 gramas por centímetro cúbico. D. São 500 gramas por 20 centímetros cúbicos, fazendo a divisão, 25 gramas por centímetro cúbico. E lá na letra E, deixa eu apagar isso aqui, né? Colocar mais bonitinho, né, gente? Vocês merecem, tá? Então, aqui 25 gramas por centímetro cúbico. E na letra E, eu tenho 100 gramas, 10 centímetros cúbicos, fazendo a divisão, 10 gramas por centímetro cúbico. Eu quero aquele que tenha maior densidade. A maior densidade é 25. Opa! Tá? A maior densidade é de 25. Hoje tá que tá, viu? Vamos lá, vamos consertar isso aqui. Pronto. Vamos consertar isso aqui, né, gente? De vez em quando dá esses problemas aqui mesmo, viu? Infelizmente. 25. Agora vai dar certo. Pronto. Então, maior densidade de 25 é 25, letra D. Então, a nossa resposta. Deixa eu voltar aqui. Isto. Ótimo, agora deu certo.
A nossa resposta aqui, então, a substância com maior densidade é a substância D. Por fim, a número 8. Um semáforo é composto geralmente de 3 círculos de luzes coloridas, vermelho, amarelo e verde. A cor vermelha indica que o veículo deve estar parado e permanecer assim até a cor verde voltar e acender. O gráfico apresenta a variação de velocidade de um carro ao longo de um percurso de 15 minutos de duração da residência de uma pessoa até o seu local de trabalho. Durante esse percurso, o carro parou somente nos semáforos. Isso é muito importante. Existentes ao longo do seu trajeto. Enquanto os semáforos ele parou. Então presta atenção, pessoal. Olha só. Então, quando o semáforo está verde, o carro tem que parar a velocidade 0, correto? Se você olhar, você vai ser induzido a pensar aqui, ó. Aqui, ó, 2, 3. Ele parou 4 vezes, correto? Só que aqui ele está saindo da casa de uma pessoa. Aqui não tem semáforo, tá? Então aqui está fora. Aqui no final ele está chegando no trabalho. Aqui também não tem semáforo. Ele chegou no trabalho, parou. Ok? Eu só quero os semáforos no trajeto. Que está aqui, ó. Esses dois meios aqui, ó. Aqui tem um semáforo porque ele aumenta a velocidade, fica constante. Quando ele vê o semáforo vermelho, ele para. Está aqui. Abriu o semáforo, aumentou a velocidade, manteve constante, viu o semáforo vermelho, parou. 2 vezes. Aumentou a velocidade, manteve-se constante. E aqui ele só vai parar porque chegou no seu local de trabalho. Então, quantos semáforos ele parou? Ele parou em 2 semáforos. Desses 2 meios aqui, ok? Muito bem. Então, pessoal, espero